Paulo Vieira. Prefácio de Augusto Cury. Poder e alta performance. Um manual prático para reprogramar seus hábitos e promover mudanças profundas em sua vida. Uma releitura do livro O Poder Verdadeiro. Prefácio. A vida é bela como a mais ensolarada manhã, mas dissipa-se sutil e levemente quando o sol se despede do dia. A inexprimível bondade da vida nos recomenda a sabedoria. Mas a sabedoria de um ser humano não está em quanto ele sabe, mas no quanto tem consciência de que não sabe. Não está em sua eloquência, mas na capacidade de ouvir o inaudível. Não está em proclamar seus diplomas, mas em se declarar um eterno aprendiz, um ser humano em construção. Não estar em colocar acima dos seus pares, mas em se curvar diante dos outros e dar o melhor de si para fazê-los felizes e plenos, tal qual o homem mais inteligente da humanidade viveu em prosa e verso há 2000 anos. Quando Paulo Vieira me ligou humildemente para que eu prefaciasse seu livro Poder e Alta Performance, livro este que estava pronto para ser publicado e só esperava meu parecer. Mais uma vez, constatei nele os elementos que irrigam a maturidade. Um ser humano em construção, consciente da brevidade da vida, um profissional sedento em não ter a necessidade neurótica de ser o centro das atenções, mas faminto em contribuir para que as pessoas sejam eficientes, resilientes, seguras e empreendedoras. Sou crítico do sistema educacional e da sociedade racionalista cartesiana, por ter desenvolvido uma das poucas teorias mundiais sobre a última fronteira da ciência, o processo de construção de pensamentos, os papéis conscientes e inconscientes da memória e a atuação do eu como gestor da emoção. Entristece-me perceber que estamos formando repetidores de dados e raramente pensadores. Entristece-me ainda observar o cérebro dos alunos da graduação à pós-graduação ser bombardeado com milhões de dados, como se isso trouxesse alta performance. Como se isso trouxesse alta performance ao intelecto humano e pudesse gerar mentes livres, empáticas, líderes de si mesmas, recicladoras das falsas crenças, impugnadoras das mais diversas fobias que nos assombram, inclusive o medo do futuro, do olhar social, do falhar, de correr riscos para materializar os nossos sonhos. Crer nisso é como crer que se pode colocar tintas em pincéis em uma máquina e depois de ligá-la sairão obras-primas como Mona Lisa, Da Vinci ou Guernica de Picasso. Nada tão ingênuo. E alegra-me ver profissionais como Paulo Vieira ir na contramão desse processo, que proclama frequentemente
que as habilidades mais importantes do psiquismo humano dependem de educação da emoção, autonomia, disciplina, determinação, projetos de vida, treinamento contínuo, capacidade de lidar com as perdas. Seu livro é assim que o interpreto. Não fala do poder pelo poder, que infectante é, nem do poder para controlar os outros, que é asfixiante, mas poder para se autocontrolar, libertar o imaginário, se reinventar, implodir o conformismo, servir e se doar. Engenheiro de formação, o próprio Paulo Vieira passou por essa experiência, atravessou o caos, experimentou vales sórdidos da dor, caminhou pelas veredas das perdas e frustrações, mas se reinventou, se superou e conquistou a alta performance. Ele fala do que ele vive. A psicoterapia realizada por um psicólogo ou psiquiatra trata dos transtornos psíquicos, enquanto o coaching promove as habilidades de um ser humano. Mas muitos falam de coaching como se troca de roupa, sem entender o funcionamento da mente e as armadilhas psíquicas, sem entender ainda que no cérebro humano há mais cárceres do que nas cidades mais violentas. Quem dera houvesse mais textos, cursos e treinamentos de alta performance no teatro social, como Paulo Vieira propõe, como enfatizamos nas mentes e no programa Escola da Inteligência para Crianças e Adolescentes. É preocupante saber que estamos na era da ansiedade e diante da geração mais triste que pisou na Terra. Aumentamos na capital de São Paulo, de 2002 a 2012, em 42% o suicídio entre jovens de até 30 anos. Que sociedade estamos construindo? Quem dera houvesse pessoas menos preocupadas com o ter e mais preocupadas em contribuir com a humanidade, em prevenir transtornos psíquicos, em formar líderes, executivos e profissionais notáveis. O dileto Paulo Vieira vem dar uma preciosa contribuição para a sociedade nesse sentido. Que você possa mais do que ter uma grande leitura com este instigante livro, mas encontrar o mais importante de todos os endereços, um endereço que poucos encontram, embora alguns morem em residências confortáveis. Um endereço dentro de si mesmo. Augusto Cury, psiquiatra e escritor, publicado em mais de 70 países.